Fala pessoal, começando mais um Pode Se Ligar, eu sou o Caio Dias, hoje estamos novamente com a Jana da Letter Consult. Obrigado, Jana, pela participação. Imagina, Caio, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, mas antes de começar, vamos pedir pro pessoal seguir nossas redes sociais, dar like nesse vídeo e fazer cada vez mais crescer esse nosso canal. Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre uma pauta que acho que eu não me recordo de a gente ter conversado sobre isso. E conheço pessoas do meu ciclo próximo que já fizeram algumas escolhas ruins que foram prejudicados em questões tributárias. Então eu queria falar sobre planejamento tributário. Pode ser? Claro, vamos lá. Planejamento tributário, Caio, ele tem um papel muito importante na vida do empresário, porque ele vai conseguir olhar como é que está o negócio dele em termos de cargas tributárias e ele vai conseguir projetar aí para o futuro um melhor enquadramento, uma possibilidade de um benefício fiscal, enfim, tudo isso dentro de uma forma, obviamente, dentro da lei regular, né, focando na elisão fiscal, que é a possibilidade de utilizar da melhor forma os benefícios aí que a legislação nos permite, né? A gente oferece isso como um produto dentro da Letter, então utilizando toda a nossa expertise já tributária nesse sentido e fazendo toda a revisão. Então imagina que a gente observa como foram pagos os últimos tributos, faz uma revisão de NCM, verifica se na operação daquele cliente os NCMs estão adequados, a tributação está correta, valida toda essa próxima tributação, olha para os próximos investimentos para ver enquadramento. Enfim, é um 360 em loco e observando o futuro. É como se você tivesse a possibilidade de olhar lá na frente com segurança e fazer essas projeções. Tomar a decisão adequada, mesmo porque a gente sabe que pagar impostos de forma incorreta ou fazer um planejamento tributário de forma incorreta pode trazer muitos problemas aí para os nossos clientes, né? Então, a gente já passou por isso, a gente tem uma discussão sobre grupo econômico que a gente veio discutindo, né? Alguns clientes foram orientados anteriormente a dividir receita, quebrar quadro de funcionários, cada um em uma empresa, né? Criar várias empresas do Simples. Pode ser configurado um grupo econômico, nesse caso, e chegar até num ponto de virar um crime, né? Isso, né? Uma sonegação fiscal, tem previsão aí para esse tipo de crime. Assim, esses dias eu estava vendo em alguma reportagem sobre a questão do planejamento tributário que as empresas de 1 a 2 anos que são constituídas, são criadas, elas são criadas assim, vamos fazendo, bora, depois a gente vai ver a questão de como funciona a carga tributária, se eu estou no melhor município, na melhor região, se eu teria algum benefício se eu abrisse minha lojinha em Barueri, por exemplo, do que em São Paulo. Se eu estou abrindo um e-commerce, será melhor eu ter em tal município do que em no outro. O pessoal só passa a se preocupar com isso depois de um certo tempo, né? Quando ele vai tendo já uma certa maturidade, correto? Sim. E é importante esse exemplo que você deu. Alguns anos atrás houve uma corrida de empresas para Barueri. Não sei se você vai Foi, lembrar. lembro. Mas houve uma corrida porque havia a legislação tributária nesse sentido, né? Ela atribui a cada município o poder de definir algumas alíquotas. Então, por exemplo, o mesmo serviço que era prestado em São Paulo era por uma alíquota 5 e sobre faturamento, em Barueri era 2. O empresário foi lá, abriu uma portinha em Barueri e faturava por lá. Ele está errado, cara? Assim, se a legislação era permissiva quanto a isso, se a prestação de serviço ele podia de fato fazer a entrega por lá, não havia um motivo, né? E aí começou a entrar muitas discussões nessa questão de planejamento tributário nesse sentido, né? Até eu vim de uma outra empresa, uma multinacional, que tinha essa questão em Barueri. E com o tempo, São Paulo foi se readequando e hoje em dia não há essa divisão desse serviço prestado, eles voltaram para São Paulo, mesmo porque a gente sabe que muita coisa acontece por aqui, né? Mas não só na prestação de serviço. A gente, quando pensa em, por exemplo, importação, a gente tem o Porto de Santos aqui do lado, mas a gente sabe que o melhor lugar para entrar normalmente não é Santos, né? Então a gente tem benefício através do Espírito Santo, tem benefício Itajaí, vai gerando saldo acumulado aí de ICMS, que pode ser utilizado em operações posteriores, pode homologar via CREDAC, enfim.
Há benefício no diferimento do ICMS no Espírito Santo na saída, tem outros benefícios lá, tem o Compete, enfim, tem o Invest, que o Estado utilizou para fomentar novos negócios, né? Então, acho que o planejamento tributário é muito mais do que olhar uma parte do negócio, olhar o negócio como um todo e verificar quais são as E a possibilidades. gente aqui, a gente olha tudo, né? A gente até era melhor você mudar essa operação daqui para cá. A gente olha tudo e para todos os impostos, né? Tem uma questão, por exemplo, de RPJ-CSL que eu fui demandada a respeito de uma produção fora do Brasil. Então, assim, putz, a mercadoria entraria por partes no Brasil e iria para o Paraguai para montagem no Paraguai. Qual é o benefício? No Paraguai não teria imposto de renda, enfim. Então, tem várias possibilidades que a gente tem que olhar para o negócio de fato e ver o que é o melhor a se enquadrar. Então, trazendo aí de um exemplo, a gente terminou um planejamento tributário agora, esses tempos, de uma empresa que é grande, aqui em São Paulo, filiais aí pelo Brasil, e a matriz dela estava no Mato Grosso. E quando a gente pegou o estudo tributário e olhando o benefício, na verdade o benefício não se adequava à operação, estava incorreto. Então, esse cliente por 10 anos utilizou, vamos deixar aí entre aspas, porque de fato não havia como ele consumir aquele crédito que ele estava sendo constituído durante esses anos. Então, é muito importante que seja olhado, seja revalidado. E todo ano a gente dá uma nova pincelada, né? A gente sabe que tributário muda todo dia e as oportunidades estão aí para elas serem aproveitadas. A nossa função é demonstrar para o empresário, para o nosso cliente, quais são os melhores cenários para a utilização do direito creditório ou para benefício fiscal, subvenções, enfim, e melhorar a margem, né? A gente sempre pensa aí no resultado final. E assim, eu acho que a gente nem conversou sobre isso, mas tem algum gatilho que você fala assim, olha, seria um momento ideal para uma empresa começar a fazer o planejamento tributário? Sim, seria o início, né? Mas hoje, uma empresa do Simples Nacional, em que momento seria interessante ela começar a olhar para esses pontos, pra uma mudança de regime de apuração, ou a um certo nível de faturamento? Qual que seria o gatilho para ela começar a fazer um planejamento tributário e quanto isso pode comprometer em questão de orçamento, o dia a dia dela financeiro? Acho que tem 2 pontos importantes, Caio. Tem as empresas que estão no Simples, porque de fato elas estão dentro do enquadramento dos 4,8 milhões de faturamento ano. Tem empresas que estão no Simples porque o empresário julgou aquilo melhor, então ele foi abrir empresa junto com a família toda ali, enfim, e várias empresas do Simples, né? Então, para o cliente que está no planejamento lá, tá no correto, ele fatura até 4,8, ele tem pago de forma recorrente, ele não tem possibilidade de tomada de crédito já por própria vedação do Simples, enfim, para produtos que não estejam enquadrados na monofasia, mas que ele tenha, por exemplo, uma aquisição grande para o próximo ano, ele já tem que começar a pensar, né? Na mudança, para ver se o que ele toma de insumos hoje já não seria suficiente para ele abater ali das possibilidades de crédito no ano seguinte. Então, seria um momento interessante pensando no próximo ano. Então, planejamento tributário com um viés de orçamento para o próximo ano, aquisição de ativos e tudo mais. Para quem tem várias empresas do Simples Nacional, achando que é um bom negócio, essa pessoa... esse empresário, de fato, ele tem que parar para pensar nessa formação de grupo econômico, né? Muitas empresas estão passando por essa fiscalização, Caio. Muitas empresas estão sendo autuadas nesse sentido porque é configurado o grupo econômico e aí ele acaba sendo descaracterizado do Simples, enfim, e recolhe tudo depois como lucro real. Não é a melhor prática. E aí, a questão do grupo econômico, até me corrija se eu estiver errado. Várias empresas que fazem atividades similares dentro de parentes de primeiro grau e tudo mais. É isso? Como que faz esse lastro, né? Essa rastreabilidade para ser configurado? Tem questões de endereço, tem questões de sobrenome, então parentesco, enfim, tem cadeia de quem são os clientes.
A receita, cada vez mais, ela fica afinada nesses mecanismos de busca e para poder deflagrar no crime, né? Porque, na verdade, acaba virando um crime contra o Código Tributário Nacional. Então, a minha sugestão, eu acho que seja... Não sei se você já passou por alguma reunião comigo nesse sentido com algum empresário, é realmente parar e falar, olha, você está no risco... Por isso, a gente consegue linkar para ele quais são os riscos e sugerir. Então, a gente, ao final do planejamento tributário, se o cliente resolve seguir por um outro lado, a gente até faz uma carta de intenções para deixar bem explícito tudo o que a gente propôs e os riscos que ele optou em manter. Não, perfeito. Esse é um assunto que me chama atenção, porque eu já me deparei com uma empresa assim, né? Há anos atrás, eu entrei numa churrascaria e ela tinha várias maquininhas de cartão, cada uma com um CNPJ. E eu questionei na época e falou, não, é por conta de não bater o teto do faturamento, por aí vai. Eu falei, nossa, mas isso é uma das questões mais fáceis de ser rastreadas numa fiscalização e daria um grande problema, né? Pode configurar crime, né? Como você falou. É um crime. Sim, sonegação fiscal. É um crime. É, tem que rever isso. Eu acho que o trabalho realmente para gente tributário não é caro. Não é caro pelo ganho a longo e médio prazo que dá para se trazer para a operação empresarial. Né? Eu nem diria a longo e médio prazo. Para mim é imediato. Ah, porque a partir do momento que você está mal enquadrado num presumido, por exemplo, e a gente faz essa mudança aí para o real, só de tomada de crédito inicial já teria compensado o valor que você vai despender aí para o trabalho de planejamento tributário. Então, estar regular com todas as obrigações fiscais, eu acho que isso, de fato, não tem nem preço, né? É dormir colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade não tem preço. Não foi recentemente também que a gente atuou com muito posto de gasolina, né? Que apareceu um posto de gasolina no lucro presumido. Ele falou, é um dos regimes que dificilmente se encontra um posto de gasolina. Não faz muito sentido ele estar no presumido. Sim, e aí o empresário, não, mas sempre falaram para mim que eu estava correto. Tem algumas objeções que a gente passa no dia a dia e tem que vencer. E aí provar, olha, essa é a prática comum, esses são os benefícios. E quando você trabalha com cenários por empresário, tem muito empresário que ele trabalha com cenários, você demonstrando para ele, funciona muito bem. É óbvio, né? A gente trabalha com empresas que são empresas familiares, que aí são 80 anos de empresa, que tem um tipo que foi sempre daquele jeito, enfim. Mas a legislação foi mudando, as formas de confrontar a informação foram mudando, então a gente precisa estar atento a isso e oferecer o melhor para os nossos clientes. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que realmente esse tema a gente demorou para falar um pouco sobre isso e tenho certeza que quem assistir provavelmente vai lembrar de alguém que atue da forma que a gente falou, que de certa forma é uma forma incorreta, né? E seria interessante conhecer esse tipo de trabalho para realmente buscar resultados diferentes, né? Mas, Jana, queria agradecer esse bate-papo contigo. Achei que foi muito, muito bom. E quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, é isso. Quem tiver interesse nesse tipo de trabalho, a gente está aqui para desmistificar também alguns mitos que são, né, bem fortes, né? Que o simples é simples, o simples eu não vou pagar menos, né? Se quem estiver pagando errado, não tem como pagar menos, né? Então, estamos à disposição, segue as nossas redes sociais. Obrigada pelo espaço, Caio. Imagina que é isso. Segue aí o Pode Se Ligar e obrigado.